Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai trazer uma apresentação diferente para vocês. É uma apresentação que mistura astrofísica com engenharia, engenharia aeroespacial. E a gente vai falar sobre a Ingenuity. Como eu comentei com vocês nas outras semanas, a gente estava coletando algumas perguntas, né, sobre a Ingenuity, a Perseverance e outras missões marcianas. Então, eu, como astrofísico, vou comentar os aspectos do planeta Marte, do sistema solar, todas essas questões ligadas à astrofísica. E para comentar a engenharia da Ingenuity, eu convidei o professor Rafael Cuenca, que é coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da UFSC, e fez engenharia aeronáutica, e depois doutorado também na área de aeronáutica, e entende tudo da parte de mecânica e engenharia do voo. E ele vai comentar vários aspectos técnicos interessantes da Ingenuity que não saíram, não foram publicados na imprensa aí, porque são aspectos mais próprios da engenharia, né? E a imprensa enfoca bastante nas questões da astrofísica. Então, Rafael, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal do canal e também falasse um pouquinho da tua formação, para o pessoal entender, né? A tua experiência, a tua história aí com a engenharia aeronáutica. Bem-vindo todos. Tudo bem, professor Zabotti? Obrigado pelo convite, pela ideia desse tema. Bom, eu sou formado em engenharia aeronáutica, como o professor Zabotti disse. Já fazem mais de 15 anos de formado. Depois desse tempo, eu fiz pós-graduação, tanto na área de projetos de aerofólios, e depois o meu doutorado na área de ruído de motores aeronáuticos. Os dois eu fiz na USP, em São Carlos. Só que o mestrado eu fiz na matemática, o que é um pouco fora do comum, o engenheiro ir para matemática fazer pós-graduação, e depois eu voltei para a engenharia na área de ruído. Esse projeto de ruído foi um projeto junto com a Embraer, em que faz a parte do projeto Aeronave Silenciosa, mas entre o mestrado e o doutorado, eu trabalhei na optoeletrônica, no projeto Adarter, sediado na África do Sul. Né? Esse projeto ele estava dentro do projeto Adarter na parte do seguidor de infravermelho, do míssil Adarter, e numa experiência de 3 anos nessa empresa, e a gente estava sediado na África do Sul dentro da empresa Enel Dynamics, que é a empresa que fez a parceria junto com com o governo brasileiro para fazer o desenvolvimento desse produto. Depois disso, depois de terminar o doutorado, aí eu entrei na UFSC aqui em Joinville, e hoje eu sou coordenador do curso, mas eu sou professor da disciplina de aerodinâmica e professor da disciplina de projeto de aeronaves, que aqui a gente dá o nome de engenharia de veículos aeroespaciais. Então, como vocês veem, o Rafael tem bastante experiência, né? Tanto na formação, digamos, teórica, né? Como um engenheiro que é cientista, né? Que faz pesquisa científica, e também como engenheiro que tem experiência com indústria e mantém os contatos com a indústria, né, Rafael? Não é Sim. Dentro da universidade aqui, os professores são muito ativos, né? Nesses contatos com a indústria e a parceria. Então, tá bom. O Rafael está controlando os slides aí. Eu vou comentar primeiro, rapidamente, alguns aspectos de Marte, para relembrar, né, algumas pessoas que talvez não lembrem todos os aspectos aí. Eu selecionei algumas imagens para falar dos pontos mais importantes de Marte, que estão mais ligados a essa missão da Ingenuity, né? Que é uma missão, como vocês lembram, que é um helicóptero, né, autônomo, né? A NASA chama de helicóptero, né? Muita gente está chamando de drone, etc., mas na verdade se você entrar no site da NASA, ela chama de helicóptero, né? E depois o Rafael, que entende essa parte, pode explicar um pouquinho para a gente por que chamam de helicóptero e não de drone, por exemplo. Mas a NASA está chamando de helicóptero, é um helicóptero autônomo, ou seja, viaja sozinho, né? Porque, como vocês sabem, Marte está bem longe da Terra, então é impossível controlar o voo em tempo real a partir da Terra, né? Porque a comunicação leva alguns minutos para chegar até Marte e voltar para a Terra. Em alguns minutos já era helicóptero, acabou o helicóptero, né? Então ele tem que ser autônomo, senão não vai rolar, né? E ele foi lançado, chegou agora em Marte, junto com a Perseverance, que é um rover, ou seja, um robô, um Jeep, né, que caminha ali pelo solo de Marte. Então ele foi acoplado embaixo da Perseverance, depois que foi feito o pouso, vários testes, né, vários dias ali de testes, etc., foi desacoplado, uma série de testes, teve um problema no software dele, tiveram que atualizar uma parte do software, e agora ele está voando, né? Ele voou dia 19 de abril desse ano, a primeira vez, e acho que já está no 4º voo agora, né?
Eu acho que é isso, né, Rafael? Sim. Então, foi um grande sucesso, assim, é a primeira vez que a gente faz uma missão dessa, né, um helicóptero voar em outro planeta do sistema solar. Então, é um marco. E é muito importante, a gente vai falar disso também ao longo dessa conversa, né? É um marco também que não é só, vamos fazer, a gente fez a engenharia e agora a gente vai usar a engenharia para descobrir alguma coisa. Vai acontecer isso. A gente vai usar a engenharia para descobrir coisas. Agora, também é um marco científico, ou seja, o próprio voo em si é uma pesquisa científica. Os cientistas da NASA, de todo mundo, estão aprendendo enquanto o helicóptero voa, estão aprendendo com ele a voar em Marte. Então, uma série de informações estão sendo registradas para futuras missões, né, para outros desenvolvimentos. Passa aí, Rafael, por favor. Então, esse primeiro voo aí foi um voo mais curtinho, né? Ele não subiu muito, durou bem pouquinho, 39 segundos, só 3 metros de altura, né? Mas conseguiram fazer alguns testes de voo, parar o helicóptero, rotacionar, etc. Depois o voo foi o segundo voo um pouquinho mais longo, e o terceiro já mais audacioso aí, né? Voo já por 50 metros, né? Rafael, que tipo de testes você acha que eles estavam fazendo nesses primeiros voos, assim, como Eu engenheiro? acho, assim, nesse caso, como a aeronave ela é autônoma, e não só autônoma, como os sistemas em si, eles podem sofrer alguma avaria durante toda a missão até chegar a Marte e pousar em Marte, eu acho que eles estavam testando se havia algum problema. Então, aquele primeiro teste, ainda em solo de rotação, é para ver se, por exemplo, não perdeu o balanceamento. Porque se perder o balanceamento e aumentar a rotação, é capaz de destruir o helicóptero como um todo. E aí você perde a possibilidade de outros testes, por exemplo, da eletrônica, do que ainda ficou íntegro. Mas aí quando você fala em fazer voos, né, e fazer aí os primeiros ensaios em voos, é padrão você fazer primeiro passos pequenos. Por exemplo, primeiro vou subir, testar qual que está sendo o consumo de energia elétrica, por exemplo, para fazer o voo pairado a 3 metros. E se ela fica estável durante esse período, e no caso fazer a rotação de 90 graus, se é possível fazer uma manobra simples. As manobras mais simples que esse helicóptero faz é subir, fazer a rotação em torno do seu próprio eixo e descer. Se você não consegue fazer esse tipo de manobra, você não consegue testar nem se os mecanismos que permitem o voo lateral estão funcionando bem. Se eles não funcionam bem, você mal consegue subir e ficar estável. E como você tem limitação de sistema de instrumentação que você vai ter no veículo, né, você tem que ir a partir dos passos mais simples. Então, nesses primeiros testes, eu acredito que foi o primeiro teste do sistema de controle manter estável, porque se alguma coisa dá errado em alguma etapa de voo, você já pode interromper o voo do tipo, a aeronave está perdendo o controle, então eu vou estacionar ela e pousar, e o sistema que faz isso tem que primeiro pairar o helicóptero e depois descer ele controladamente. Se isso não dá certo, não dá para continuar o teste. E até num caso desse, de ter detectado, digamos que tivesse acontecido algum desbalanceamento, alguma coisa, você pode, né, fazendo esse teste preliminar e detectando esse problema, aí você vai tentar entender exatamente qual é o problema, você pode tentar uma solução, digamos, alternativa por software, se não dá para mexer na mecânica, né? Então, vamos mexer alguma coisa. Nem tudo é possível corrigir por software, né? Mas, eventualmente, alguma coisa você pode tentar compensar por software, né? Exato. Você identificando algum problema que você consegue resolver do que a gente chama do ponto de vista operacional, você limita a operação, ou seja, a gente diz que a gente limita o envelope de voo, e com esse envelope de voo limitado, você faz o planejamento, faz todo o replanejamento dos testes em sequência. Claro. Então tá. Passa o próximo slide, Rafael. Então, um pouquinho sobre Marte, para a gente contextualizar onde que a Ingenuity está voando, né? O planeta Marte, ele é muito parecido com o nosso planeta, bastante parecido, por isso que é um planeta em que a gente investiu muitas missões espaciais, não só porque é parecido, mas também porque é próximo da Terra, né? A cada 2 anos eles ficam bem próximos, né, na órbita, né? A Terra e Marte estão girando em torno do Sol, Marte é externo da Terra, então a cada 2 anos eles se sincronizam e estão próximos um do outro, então facilita as viagens espaciais, né? Também de tempos em tempos está um do lado do Sol, o outro do outro lado, então bastante longe um do outro, né?
Então, ele é um planeta parecido com a Terra, é um planeta rochoso, assim como a Terra, diferente dos planetas gasosos que a gente tem no Sistema Solar, né, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? A gente tem como planetas rochosos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, Marte é um planeta rochoso, parecido, como eu disse, com a Terra, em termos de crosta, composição, só que ele é menor do que a Terra, né? Ele tem um diâmetro de Marte, é mais ou menos a metade do diâmetro da Terra. Enquanto a Terra tem mais de 12 mil quilômetros de diâmetro, Marte tem só 6 mil, aí, quase 6.800 quilômetros de diâmetro. Em consequência disso, por Marte ter um diâmetro que é a metade do diâmetro da Terra e uma constituição rochosa semelhante à Terra, a consequência imediata é que a massa de Marte vai ser bem menor do que a da Terra. É só 11% da massa da Terra. Porque você precisa lembrar que se o diâmetro cai pela metade, o volume vai cair, né, por um fator 8, porque o volume escalona com o cubo, o inverso com o cubo do raio, ou o cubo do diâmetro. Então, se o diâmetro diminuiu pela metade, o volume diminui 8 vezes. Por isso que Marte tem uma massa ali só 11% da massa da Terra. Em consequência, isso é muito importante para a Ingenuity, a gravidade em Marte é só quase 40% da gravidade da Terra. Depois o Rafael vai poder falar bastante sobre isso, porque como a gravidade é só 40% da gravidade da Terra, significa que o peso da Ingenuity em Marte é 40% do peso da Ingenuity na Terra. Como assim? O peso não é sempre a mesma coisa? Não. A mesma coisa é a massa, né? Se a Ingenuity pesa 2 quilos, ela vai pesar 2 quilos na Terra e 2 quilos em Marte. Agora, o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, a força-peso. Então, a Ingenuity em Marte tem uma força-peso que é só 40% do que teria na Terra. Isso tem implicações bem importantes para a engenharia, porque na hora que a gente for calcular quanto que precisa de força para levantar essa nave, vai ser só 40% da força que precisa na Terra, né? Isso vai ter repercussões na engenharia que o Rafael vai comentar, como eu disse, tá? Outra coisa bastante importante ali do planeta Marte em relação à Terra, uma mudança, é a atmosfera. Marte tem a pressão atmosférica na altura do solo é de 1% da pressão atmosférica na Terra. E isso atrapalha o voo. Se a gravidade mais baixa facilita, porque precisa menos força de sustentação, né, para vencer o peso, a pressão atmosférica baixa atrapalha o voo, porque quanto mais baixa a pressão atmosférica, mais difícil conseguir sustentação. A sustentação, né, numa aeronave, como um helicóptero, é obtida quando você joga o vento para baixo, né? Você tem a terceira lei de Newton, você joga ar para baixo e ganha uma força de empuxo, de subida, né? Então, quando você tem menos ar, a densidade é 1% da densidade da Terra, é mais complicado você conseguir essa sustentação aí. Então, você tem um balanço. Por um lado, a nave é mais leve, pesa menos em Marte. Por outro lado, é mais difícil conseguir a sustentação. Uma coisa interessante, só para terminar essa comparação aí, que é importante para a engenharia também, é que Marte é semelhante à Terra também nas temperaturas, né? Então, né, se você tivesse um planeta escaldante, você teria uma limitação séria na engenharia que você vai colocar a bordo ali do helicóptero e do rover. Se fosse extremamente frio, também teria sérias limitações na engenharia, né? Então, Marte tem uma temperatura semelhante à da Terra. Você vê ali, né, que a temperatura na superfície varia de menos 140 a 20 graus Celsius, mas isso é extremos em todo o planeta, em toda a época do ano, né? A gente, na região onde eles fazem os pousos, em geral, a temperatura não é, assim, menos 140, ela é mais amena da ordem, né? Varia ali em torno do 0 graus Celsius, tá? Então, 0 graus Celsius é uma temperatura em que os engenheiros estão acostumados a fazer esse tipo de equipamento aqui na Terra funcionar, né? Rafael, essas coisas das temperaturas é importante, né? Eu acho que o calor é bem mais complicado para um sistema desse, né? Então, acho que tanto frio quanto calor. O calor, a gente fala na indústria aeroespacial de temperaturas de até 80 graus a 110 graus como extremos. Então, os equipamentos para funcionarem de forma apropriada. Quando a gente vai para o frio, a gente fala no caso de aeronaves que vão voar em alta atmosfera, algumas partes da aeronave podem estar sujeitas até menos 60 graus. Mas o grande aspecto no caso da Ingenuity é porque a Ingenuity ela tem partes móveis, né? Seja o rotor, o mecanismo de movimentação, e esses mecanismos, se dependendo do lubrificante utilizado, poderiam congelar.
Então, a temperatura fria pode ser mais danosa nesse caso, ou mais arriscada para a operação, do que uma temperatura mais alta. Por outro lado, né, Rafael, a gente sabe que como a atmosfera é tão rarefeita, também vai ter o efeito da condução térmica, vai ser muito menor nesse tipo de equipamento, né? Sim. Então, também, porque a condução térmica é perder calor por meio de contato, né? Então, se eu encosto numa placa fria de metal, né? Uma placa de metal, né? Eu vou perder, né, temperatura, né? Porque vai passar calor, né? Da minha mão para a placa, né? Se eu não tenho material para encostar, o ar é rarefeito, então também não passa, né? Uma das coisas, um dos grandes problemas aí de mandar satélites para o espaço é justamente a questão da condução térmica, né? O satélite não esquentar e você não conseguir criar ele. Não consegue perder o calor para a atmosfera em volta, né? Ele tem que fazer a condução por dentro dele, no material sólido dentro dele, mas ele não tem o gás fazendo a convecção e movimentando e trocando esse calor para o gás e o gás jogando esse calor para outro lugar e trazendo o ar frio ou no caso o gás frio para ajudar na refrigeração. Isso é bem reduzido nesse caso. Então você pode ter umas coisas extremas, né? Imagina uma situação extrema em que, por um lado, é muito frio e pode causar alguns problemas, por outro lado, a transmissão térmica é bem menos eficiente e você pode acabar sobreaquecendo mesmo no ambiente desse, né? Então os desafios para a engenharia são bem grandes. Né? Pode passar outro slide, Rafael? Então, só fazendo aí um resumo das várias missões para Marte, depois eu vou compartilhar esses slides com vocês, quem quiser olhar em mais detalhes. A gente tem ali em cinza missões que já aconteceram, né? E aí tem os detalhes das missões, e a gente tem em amarelo as missões ativas agora em Marte. Então, nós temos várias missões ativas em Marte, né? Muito importante, uma missão recente da NASA, a NASA tem mandado missões para Marte o tempo todo, que é a InSight, que pousou em Marte na última janela disponível. Teve a janela agora de 2020, 2021, e a janela de 2018, 2019. E a InSight, pousou lá para medir sismologia de Marte. E essa é uma missão muito importante, porque a sismologia de Marte diz se Marte é ativo geologicamente. E isso está intimamente ligado, como eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, com o fato de Marte justamente não ter uma atmosfera hoje, ou ter uma atmosfera muito rarefeita. É porque ele não é ativo geologicamente. Então, ali mostra algumas posições de pousos, etc. Esse slide é só para contextualizar vocês que Marte é um planeta muito explorado mesmo. Quando a gente fala, né, as pessoas não imaginam a quantidade de missões que já foram mandadas para Marte. E isso é importante para a engenharia, porque há uma longa tradição de engenharia voltada para Marte. Ou seja, essa missão da Ingenuity ela não desbravou todos os aspectos, né? Um dos aspectos bastante complicados de Marte é justamente pousar numa atmosfera tão rarefeita. Você não consegue frenagem para parar, né? Então é muito fácil se espatifar, né, em Marte. Você chega lá, mas não consegue pousar, né? Pode passar o próximo, Rafael, por favor. Então, uma das questões muito importantes em Marte é sempre a questão de busca de vida, e para responder a questão da busca por vida em Marte, né, a gente busca por água, porque também a água vai dizer, né, aonde que pode ter tido vida em Marte, mais provavelmente, como várias missões, né, a própria Perseverance também, né, pousa em regiões que provavelmente foram foz de rios e tiveram bastante água. É muito importante missões que a gente quer colonizar Marte, né? Poder ter seres humanos indo e vindo de Marte. E para isso a gente precisa extrair recursos de lá, especialmente água. Então aí você tem uma imagem que foi feita usando, se eu não estou enganado, ondas de rádio, para detectar água subterrânea em Marte. Ali, quanto mais roxo, mais superficial é a água. Quanto mais vermelho, mais profunda é a água, sempre na forma de gelos cheios de sais também, tá? Então, a gente vê que Marte, né, tem pouca água no Equador, mas Marte começa a ter um pouco de água nas altas latitudes, de latitudes intermediárias para cima, né? As altas latitudes no polo são mais complicadas de acessar, pousar, né? Mas as latitudes médias ali são bastante acessíveis. Então é possível, é bem provável que as missões que envolvam seres humanos e coleta de água, tanto para consumo humano quanto para produção de combustível, aconteçam nessas latitudes aí, tá bom?
Então, como eu falava para vocês, Marte perdeu, né, a sua atmosfera. Passa, vê se tem outro slide, eu não lembro agora, Rafael, se eu tinha botado um outro slide só sobre a atmosfera. Botei. Esse é o meu último slide, depois o Rafael entra. Marte perdeu a sua atmosfera, né? Marte tinha uma atmosfera rica em água, e ele foi perdendo essa atmosfera através de dois mecanismos. O principal mecanismo que a Marte teve para perder a atmosfera foi o vento solar, que é o que está mostrado aí, o vento solar arrastando a atmosfera de Marte. A Terra não perde muita atmosfera por esse mecanismo, porque a Terra tem campo magnético. E o campo magnético desvia, essas partículas seguem as linhas do campo magnético da Terra e não arrancam a atmosfera da Terra. Agora, Marte tem pouca atividade geológica, não tem magma, então não produz campo magnético, e ele fica exposto à radiação solar. Por isso que aquela missão da InSight é importante, a gente precisa entender o que acontece no núcleo de Marte, para Marte ser um planeta praticamente morto geologicamente. As datações que a gente tem mais precisas dão que os grandes derrames de lava em Marte aconteceram quase no início da sua formação, há 4 bilhões de anos atrás. Depois disso, pouca coisa geologicamente aconteceu em Marte. E é interessante que arranca a atmosfera, né, essas partículas, junto leva água também. Mas, além disso, a água de Marte sumiu também justamente por ele não ter placas tectônicas, que acontece que a água vai infiltrando no solo e reagindo com a rocha, formando minerais hidratados. Como Marte não tem essa atividade geológica, eles ficam ali, esses minerais hidratados, absorvendo toda a água de Marte. Na Terra, na atividade geológica, esse material ele afunda, vira magma, e depois é expelido para a atmosfera, devolvendo a água para a atmosfera da Terra. Então, Marte perdeu água para o espaço e também porque ela hidratou os minerais do próprio planeta. Então, hoje, um dos grandes desafios é poder recuperar pelo menos uma parte dessa água. E aí, o Rafael preparou alguns slides, né, Rafael? Isso. Respondendo algumas perguntas dos alunos que a gente foi coletando aí. Eu fiz essa introdução de Marte, mas agora fica com o Rafael. Bom, obrigado, professor. A gente, com a coleta das perguntas que foram feitas, a gente conseguiu organizar em alguns grupos de perguntas, e a grande maioria era sobre o projeto do helicóptero em si, ou sobre o helicóptero em si. Então, uma primeira contextualização, né, os dados mais globais do helicóptero. Aqui na Terra, né, que nem o professor Zabot já lembrou, a gente fala que ele pesa 1,8 kg, mas é a massa dele de 1,8 kg, o que comporta toda a estrutura e todos os mecanismos do helicóptero. Só que só a bateria é 273 gramas, tá? Porque nós estamos acostumados com a eletrônica do nosso dia a dia, é uma bateria razoavelmente grande, mas para uma missão dessas é uma bateria que ela não é tão grande assim. Por isso que os voos da Ingenuity são tão curtos, né? São voos de testes, não são missões em que demandam um tempo maior. Só que, se eu não me engano, a Ingenuity já fez um dos voos de praticamente 2 minutos, né? Quase 120 segundos de voo. E lembrando que os primeiros voos foram em torno de 30 a 40 segundos de voo. Então, já é uma durabilidade, né, uma autonomia de voo bem maior do que os primeiros testes, em que eles vão acompanhando e vendo se é possível continuar, né, a partir do consumo de energia. A fuselagem em si, ou seja, aquela parte mais cúbica, né, na verdade é um paralelogramo, que tem onde estão as eletrônicas, os motores, os mecanismos, ele tem um tamanho de 13 centímetros por 19 por 16, tá? É muito parecido com o tamanho de um CubeSat, que é 10 por 10 por 10 centímetros. Então, tem um pouquinho mais aí de 1 litro de volume, talvez próximo a 2 litros de volume, mas é um espaço bem reduzido e também tem que ser um espaço bem leve para comportar toda a eletrônica envolvida, que inclui, inclusive, sistemas de transmissão de dados da Ingenuity. O trem de pouso são as pernas, que elas mantêm, então, quase 40 centímetros do solo, essa fuselagem. A hélice, o que a gente chama, no caso do helicóptero, de rotor, tem 1,20 m, com um total de 4 pás na configuração contrarrotativa, já vou explicar o porquê. A altura toda é 0,5 metro, e os motores, somando, tem 350 watts, tá? As pás contrarrotativas, eu vou ter uma imagem mais para frente, mas só para adiantar um pouco,
elas servem para não precisar usar o que é chamado de rotor de cauda, que é um rotor de contratorque, que serve para equilibrar a aeronave em voo. Se você fosse colocar um rotor de contratorque, seria necessário aumentar o tamanho desse helicóptero e ainda ter um peso a mais por causa da estrutura disso para algo que não faz sustentação para levantar. Então, como uma forma de otimização total, utiliza-se essa configuração. Uma outra coisa, por que a NASA chama de helicóptero e não de drone? Isso, o drone, ele é uma nomenclatura mais geral, muito utilizada para vários sistemas autônomos. Então, você poderia dizer o drone como qualquer aeronave que fosse autônoma, a rigor. E a gente está mais acostumado a chamar de drone o que seriam os helicópteros quadricópteros, aqueles que tem, a gente vê aí com câmeras para fotografia, imagens e tal, que eles possuem a configuração de 4 hélices, 2 girando num sentido e 2 girando em outro, o que não foi a configuração adotada para essa missão, mas que pode ser também pensada para outras, inclusive existem conceitos nessa linha estudadas também, mas é que drone é uma nomenclatura mais geral. Entre os drones, adotou-se o helicóptero com passo contrarrotativas. Legal. Aqui a gente pegou um vídeo que está no próprio site da NASA para mostrar como que esse helicóptero ele é liberado do Perseverance e daí dá uma ideia para vocês do porquê também essa configuração, tá? Porque existe um problema nessas missões, assim como foi o rover lunar, aquele Jeep que carregou os astronautas na Lua, eu não lembro agora qual das missões Apollo que levou, o principal problema, além do peso para levar por causa de custo, é o espaço, como encaixá-lo e em aonde encaixar na nave. Então, nesse vídeo, vocês conseguem ter uma boa ideia. Esse é um protetor de contra-poeira. Aí é debaixo da Perseverance, né? Isso, é embaixo. Seria na barriga, né? Isso. Então, depois que elimina o disco, né, a Perseverance, ela anda, o escudo, a Perseverance anda para o escudo sair de baixo, aí ele gira a Ingenuity, e aí vocês observam que a configuração das pernas ajuda a compactar esse espaço. Depois que as pernas são liberadas, aí ele solta no solo. Então, o fato de usar pás contrarrotativas e 4 pás, 2 em cima, 2 embaixo, permite o alinhamento das duas e reduzir espaço, ou seja, reduzir envelope de armazenamento desse helicóptero, o que é uma grande vantagem, tá? Sobre o voo em si, que é uma das perguntas talvez mais feitas, é como é possível voar em Marte. Então, o professor Zabot já lembrou que a atmosfera é bem rarefeita, então aquela densidade de aquela pressão atmosférica de 1%, ela também, no caso de Marte, ela traz a consequência de que a densidade do ar é 1%. Tá? Aqui na Terra, a densidade do ar de 1%, ela está mais ou menos em 26 quilômetros de altitude. No caso, utilizando a atmosfera padrão, que é uma métrica que a gente tem do que seriam as variações de pressão, temperatura e densidade, né, das propriedades do ar com a altitude, a gente tem a altitude padrão de 26 quilômetros, que a pressão, a densidade vai ser nessa situação. Já com o professor Zabot. Então, é como se ela estivesse voando, né? Ela ia encontrar uma condição semelhante aqui na Terra se ela voasse a 26 quilômetros de altitude. Exato. Seria o que hoje nós temos o aeronave 2, que consegue voar nessa altitude, e a Blackbird, o RS-72, que também consegue voar nessa altitude. Mas nenhum helicóptero, né? Jamais chega numa altitude. Não. Aqui na Terra, pelo que eu pesquisei, nenhum helicóptero conseguiu. Só essas aeronaves mesmo. Inclusive, tem, se eu não me engano, um planador que já conseguiu voar alturas parecidas, mas o recorde do planador não lembro se chegou aos 26. Faz acho que 1 ou 2 anos que houve um recorde de planador. Mas não helicóptero, né? E aí helicóptero tem outras limitações que o avião consegue transpassar.
E, no caso, seriam só condições atmosféricas. É aquela redução do peso pela menor gravidade, não está contabilizado Isso é nessa importante. As pessoas... A gravidade não muda praticamente nada. Do solo para 26 quilômetros de altitude, se você for calcular, a gravidade não vai mudar praticamente nada. Se cair 1, 2% é muito. É muito. E aí, voltando ao que o professor Zabot lembrou da lei de ação e reação, tá? Essa é uma das leis que a gente pode usar para entender as forças aerodinâmicas, no caso a força aerodinâmica aqui, que é a hélice que o rotor produz. Então, ao reduzir a massa que a hélice consegue jogar para 1% do que seria na Terra no nível do mar, né, quer dizer que a gente consegue gerar 1% de força nas mesmas condições. Então, por causa disso, você tem que compensar de alguma forma. E aí existem várias formas, né? Então, algumas coisas que mudam, que foi uma das perguntas sobre o que muda para a aerodinâmica, né? Além da densidade ser menor, a temperatura, aqui eu tinha pego uma temperatura de menos 50 graus, mas o professor Zabot já comentou que pode variar mais. Mas outro detalhe é a viscosidade e velocidade do som, que vão afetar diretamente o projeto, tá? Principalmente viscosidade e velocidade do som, junto com a densidade, vão fazer com que você tenha uma hélice que ela vai ter que trabalhar com efeitos viscosos maiores. Isso muda muito o projeto. A velocidade do som lá é mais baixa e ao observar a operação da hélice, em que a rotação de em torno de 2.400, 2.500 RPMs, quer dizer que a ponta dessa pá está voando, está girando a praticamente 0,7 da velocidade do som em Marte, que é mais baixa do que na Terra. Isso também é importante porque a principal limitação de rotação das hélices é essa velocidade na ponta de pá. Então, eles não aumentaram essa velocidade para tentar voar mais fácil, por causa que senão você começa a ter efeitos de compressibilidade e onda de choque significativos. Então, a ponta da hélice... Seria o que, Rafael? Quando você tem problemas de compressibilidade e onda de choque na ponta da hélice, esquenta? O que faz na hélice? Nesse nível de velocidade de escoamento, não chega a ser tanto problema de aquecimento, mas aí você aumenta, ao surgir ondas de choque, existem duas coisas que ocorrem. O aumento razoável ou significativo da resistência do ar, o que vai aumentar muito a potência necessária, cai muito a eficiência. É mais difícil a hélice se mover, empurrar o ar, né? Ele resiste mais, né? Resiste mais. A onda de choque, ela acaba retirando muito mais energia do escoamento, que demanda mais energia da hélice. E pode também diminuir a eficiência da força de sustentação gerada. Então, você perde não só a força de elevação do helicóptero, como aumenta a potência necessária. E nessa missão, a dependência energética é muito... Cada watt é essencial, né? Cada watt é essencial, porque você tem pouca disponibilidade energética, principalmente pela forma de captura de energia, que é a solar. Você não consegue. E também pelo fato de que ela não poderia ter um painel solar muito grande, porque ia atrapalhar a hélice. E nem uma bateria gigantesca, né? Para ficar acumulando e depois voar à vontade. Não dá também. Exato. Então você tem essas duas limitações. Então, o principal objetivo é reduzir potência necessária, ou seja, melhorando a eficiência. Considerando aquelas condições atmosféricas diferentes de Marte, mais a gravidade, a gente pode fazer uma estimativa do quão mais difícil é voar em Marte do que seria voar aqui na atmosfera terrestre com a gravidade terrestre. Já considerando 40% menos força necessária, então em Gênit tem 1,8 kg de massa, aqui na Terra seria em torno de, arredondando, 18 newtons de força, então 40% disso, a gente está falando em torno de 8 newtons de força, arredondando. Além disso, 100 vezes menos força, lembrando, né, a ação e reação, a gente vai ter 1% da massa ser jogada, então 100 vezes mais difícil produzir a força de sustentação lá em Marte do que aqui na Terra. Nós podemos, então, falar que é em torno de 25 vezes mais difícil voar em Marte do que voar aqui na Terra, nas condições no nível do mar. Outra coisa que dificulta o voo lá em Marte, que é a poeira marciana. A poeira em si, ela é danosa para mecanismos, e no caso, como o Gênit é um helicóptero, então ele tem não só os mecanismos de giro
da hélice, como também tem o mecanismo de movimentação dessas hélices para poder fazer manobras, andar de um lado para o outro, para frente e para trás, e até mesmo o controle de subida e descida. A própria poeira, ela, com o tempo, ela vai desgastar não só os mecanismos, como a própria pá. E esse problema é a erosão. Nós conhecemos esse problema de erosão aqui na Terra, as hélices e os motores de aeronaves sofrem esse desgaste, e lá em Marte também vai ter. Como a atmosfera possui poeira lá em Marte, pela baixa umidade do ar, né, com o tempo, uma pá, ou seja, um rotor produzido para voar mais tempo, ou seja, ter missões mais longas lá, não só em tempo de voo, mas vida útil, elas precisam ser projetadas e construídas com uma proteção a essa corrosão. Então, no caso da Ingenuity, para reduzir peso, foi feito de fibra de carbono. Então, num projeto de mais longa vida, essa fibra de carbono ela não teria uma vida útil tão alta, ela sofre com a erosão. E como ela é fina, ela tem pouco material, ela mudaria de forma muito rápida. Então, isso é um problema tecnológico a ser resolvido também. E o interessante é que essa poeira em Marte, né, Rafael, ela é super fina, ela parece um talco, né? O tamanho dos grãos ali é da ordem de microns, né? Exato. E o processo de formação da poeira, ele está muito ligado às condições climáticas ali onde ela é formada, né? Aqui em Marte você não vai ter tanta rocha sedimentar quanto você tem aqui na Terra, né? Em que você tem a pedra, né, a rocha ígnea, que se desfaz e depois ela se agrega com o processo da água, a adição de outros elementos químicos, etc., e forma novas rochas. Então a poeira, a areia, a poeira aqui na Terra é bem diferente da areia, poeira em Marte ou na Lua, onde tem o regolito, né? Que é um material que não sofre esse processo de sedimentação, nova aglutinação, formação de outras rochas. É um material que só vai se desagregando, inclusive sofrendo influência direta das partículas do Sol, justamente porque tem a atmosfera rarefeita, né? Na Lua, o regolito lunar são pequenas rochinhas super pontiagudas que podem causar, inclusive, pneumonia para os astronautas, né? Porque eles respiram aquilo e faz muito mal, né? Então, em termos de equipamento, é um desafio a mais, né? Porque também a gente não está acostumado a lidar com poeira tão fina assim nos equipamentos, né? Sim, por exemplo, aqui na Terra, falar de poeiras nesse tamanho, em torno de poucos microns, a gente está falando de materiais utilizados para polimento. Então, dependendo da produção do espelho que você vai fazer, você vai trabalhar com pó de diamante fino como esses. E o grande problema aí, assim como no caso dos astronautas, ela impregna em tudo, né? Chegava aí dentro da nave nas roupas, aqui ela entra dentro dos mecanismos porque é difícil fazer vedações que limitem a passagem desse tamanho, ou seja, vedações que tenham um espaço menor do que alguns microns, é um desafio tecnológico de construção muito grande e também o desgaste da peça com o tempo aumentaria já esse espaço e permitiria a poeira entrar. E aí essa poeira vai entrar no mecanismo e com o tempo vai degradar o mecanismo. É diferente da gente pensar da areia em um rolamento, por exemplo, porque o grão de areia é maior, né? O grão de areia pode chegar a causar travamento de alguns rolamentos, se eles forem pequenos, que é o caso da Ingenuity, mas o desgaste vai ocorrer. E também é um contaminante, como qualquer outro. Então, realmente, o desafio tecnológico de você produzir essas aeronaves que durem mais tempo, durem alguns anos de missão, é um desafio grande. E, além da poeira, a gente também tem as condições adversas de operação, né? A atmosfera marciana tem muitos ventos, tem os pequenos furacões que ocorrem de forma bem recorrente, e tudo isso limita a operação, né? Para você não fazer a aeronave cair e se danificar, você vai ter que pousar ela, ou você não vai poder voar, e provavelmente no voo você possa ter que contornar uma certa pequena tempestade, né? Já grandes tempestades de areia, eu acredito que não se sabe ainda como que iria ocorrer, porque
Uma coisa que pode acontecer, né, é o tombamento se ela está pousada, né, o vento tombar ela. Mas ainda é uma coisa que eu especulo como um possível problema, mas como a densidade do ar é muito baixa, as forças que esses ventos promovem talvez não derrubassem ou talvez fosse fácil resolver. Exatamente. Lá você tem tempestades, né, com velocidade do vento mais que 100 km por segundo, só que a força, né, ela é ρv quadrado, né, a densidade vezes a velocidade ao quadrado, né, então a densidade sendo muito baixa, significa que a força efetiva, né, mas tem outro aspecto também, né, Rafael, esse projeto, não sei se você falou já ou vai falar mais para frente, mas inicialmente a Ingenuity não foi projetada para voar durante anos em Marte, né? Não. Ela foi projetada para fazer alguns voos, inclusive, como eu disse no começo, isso é fazer ciência também. E eu imagino que eles pensem assim, olha, se a gente conseguir voar X vezes, beleza, a gente atingiu o nosso objetivo. Se a gente voar 2 vezes essa quantidade, é extraordinário. Então, a probabilidade de ela encarar uma tempestade de vento, talvez nessa primeiro momento, seja muito baixa. Então, se acontecer, não, né? Não é um problema assim tão grave, né? Exato. A missão da Ingenuity foi planejada para 1 mês de missão com 5 voos. Então, como você disse, qualquer voo a mais... A missão dela, né? Isso. E tudo que ocorra depois que possa danificar ela é aprendizado. Provavelmente nessa região de pouso, nesse período do ano, deve ter pouca chance de tempestades. Então, todos os testes básicos que eram desejados fazer de ensaios em voo para provar o conceito e a tecnologia, eles muito provavelmente já, se eu não me engano, foi semana passada o 4º voo e o 5º voo está para ser feito essa semana ou na próxima. Então, a missão ela vai conseguir cumprir o planejado. Se de repente pega uma tempestade, tomba o helicóptero e é possível levantar ele novamente, é aprendizado e é ganho. Qualquer coisa daqui para frente é lucro. Bom, vamos lá. Agora que a gente falou das dificuldades, como que o projeto da Ingenuity foi capaz de vencer essas dificuldades e conseguir fazer os seus voos e até o momento tendo sucesso em todos os voos de teste, tá? Aí vocês estão vendo os primeiros testes da Ingenuity já em solo marciano, não o teste aqui no planeta Terra. Vocês podem ver as 2 hélices contrarrotativas, embaixo a fuselagem, em cima o painel de coleta de energia solar. Já a primeira diferença é a velocidade de rotação dessas hélices, tá? Um helicóptero normal aqui na Terra, no caso um helicóptero de pequeno porte, nós podemos aí uma rotação da hélice em torno de 450 RPMs. Essa hélice que eu estou falando, ela tem um diâmetro em torno de 7 metros de diâmetro, tá? Os 450 RPMs, comparados com a Ingenuity, são 5 vezes menos. Ou seja, a Ingenuity gira 5 vezes mais rápido e, por causa disso, consegue produzir na mesma área para a mesma pá, proporcionalmente, porque, obviamente, produz mais força. Quanto? Em torno de 25 vezes mais força. Porque a força de elevação que a hélice de um helicóptero produz, ela gera uma força proporcional ao quadrado da rotação. Então, essa rotação 5 vezes maior significa uma força 25 vezes maior, mantendo os outros parâmetros constantes, se a densidade fosse a mesma, por exemplo, tá? Rafael, é uma coisa que eu estou notando aqui nesse GIF que você colocou, eu não tinha notado isso antes. Parece que a hélice de cima está girando no sentido contrário do que ela deveria, é isso? Ela está girando de costas, sim, de fato. E ela vai, num voo, ela gira de costas mesmo? Não, isso daí deve ter sido o primeiro teste do sistema. Provavelmente eles testaram as 2 hélices nos 2 sentidos, tá? É que esse GIF só mostrou essa primeira parte. E esse deve ter sido o primeiro teste de liberação de mecanismos, porque nas missões espaciais, por causa de toda a vibração e de todo o voo, desde o lançamento do foguete até o pouso, geralmente os mecanismos têm sistemas de trava. Então, eles mantêm travados no lugar por pinos, né, por fixadores, e aí, num determinado momento, eles destravam os mecanismos,
e aí você tem que fazer os primeiros testes de movimentação. Então, provavelmente, esse foi o primeiro teste para ver se o mecanismo de trava não estava prendendo ainda. Tá. E aí, apesar de aumentar a rotação, você tem um ganho de força para a mesma área, né, para a mesma pá. O aumento da rotação está relacionado com o aumento da potência. Tanto a potência que a hélice coloca no escoamento para acelerar o ar e que permite, por ação e reação, gerar força de elevação, quanto a eficiência e a potência no eixo, ou seja, a potência de motor para gerar essas hélices. Só que aí essa potência ela depende do cubo da rotação. Então, se aumentou 5 vezes a rotação, 25 vezes a força de elevação, porém 125 vezes a potência. E aí a eficiência está relacionada nessa potência. Então, aumenta muito a potência necessária nos motores para a mesma força. Então, aí a gente tem que compensar de outra forma para reduzir a potência e manter a força. Lembrando que também não dá para aumentar a rotação indiscriminadamente, além desse problema da potência, pela questão do escoamento que você falou antes ali, né? Da velocidade do som ser baixa, etc. É mais um problema, né? Exato. A ponta da hélice da Ingenuity em Marte, ela já tem uma velocidade que, comparado aqui na Terra, seria de um jato voando. Então, Mach 0.7, ou seja, a velocidade de deslocamento da ponta da pá, 70% da velocidade do som, uma velocidade que um jato executivo aqui no Brasil voa, em torno de 0.7 de Mach, que seria, se eu não me engano, o Phenom da Embraer voa em torno de 0.7 a 0.8 da velocidade do som. É uma velocidade grande, né? E é um pouquinho mais baixa do que aqui na Terra, mas vamos falar aí, os 230 metros por segundo, né, 70% disso, nós estamos falando um pouco mais de 180 metros por segundo, que vezes 3,6, nós temos em torno de 600, 700 quilômetros por hora na ponta dessa hélice. Então, não é uma velocidade baixa. E não estou falando proporcionalmente, estou falando de valores absolutos. Nossa. Qual que é outra forma de compensar, né? Esse helicóptero, o Hobson R-22, ele é um helicóptero pequeno para 2 pessoas. A gente fala do que é chamado de carga de disco, ou seja, a força de elevação produzida na área do disco, que é a hélice que o rotor comporta, né? Não é a área da pá, é a área do disco. O Hobson produz em torno de 14 kg-forças por metro quadrado. Tá? Já o Ingenuity, no seu peso em Marte, produz 0,6. Tá? Seria a massa da Ingenuity multiplicada pela aceleração da gravidade em Marte dividido pela área. Sim. Então, é um valor 23 vezes menos de área de disco. Sim. Proporcionalmente à força produzida. Aí sim, essa área maior reduz essa potência necessária. Existe um detalhe no funcionamento da hélice, na potência necessária para uma força, que está relacionada com a aceleração do ar que a hélice faz. Quando você aumenta a área, você reduz a aceleração que você precisa pôr no ar e reduz a potência necessária, aumentando a eficiência. Então, por causa disso, a Ingenuity ela tem que ser muito leve para a mesma área, para proporcionalmente você produzir menos força e, com isso, demandar menos aceleração do ar atmosférico, no caso lá de Marte, não é o mesmo ar que aqui, mas com isso você reduz a potência necessária para voar, para produzir a mesma força para o voo da Ingenuity, tá? Então, se a gente fosse, trocando em miúdos, se a gente fosse fazer uma Ingenuity para voar na Terra, a gente precisaria de uma área de hélice 23 vezes menor, é isso? Se a gente fosse fazer um helicóptero, por exemplo, aqui eu comparei com o helicóptero, não comparado com a Terra Mas se a gente aumentasse a densidade do ar, a gente poderia reduzir, né, essa área. A área das hélices ali. Quando você considera a área da hélice, você já está considerando ela dobrada porque tem 2 hélices, é isso ou não? Não, nesse caso não, porque a gente está falando do mesmo ar. Se fossem 2 hélices, a gente dobraria. A Ingenuity, por ela ter 4 pás, apesar de ser contrarrotativo, seria a mesma coisa que a gente pegar esse helicóptero e, em vez de 2, colocar 4 pás. É o mesmo disco.
Ou seja, por ser o mesmo disco, é a mesma massa de ar que está descendo. Então é como se, ao invés de ter duas assim, eu poderia ter feito ela cruzada, assim, 4 pás, é isso que você está dizendo? Exato, eu faria uma hélice que é uma cruz e essa cruz gira junto. Qual é a vantagem de fazer contrarrotativo, ao invés de fazer 4 pás? Tem um pequeno ganho aerodinâmico, porque existe a eficiência aerodinâmica de uma hélice, ela é reduzida, né, ou a perda, né, de energia numa hélice, ela ocorre pelo arrasto, né, pela força de resistência que o escoamento tem, que a hélice sofre devido ao escoamento. Só que numa hélice, isso faz com que uma parte do ar seja arrastado e gire junto. Ah, tá. Então, o ar que sai de uma hélice, ela sai girando. Se a gente pega um ventilador doméstico e amarra tiras, né, de fita nesse ventilador, a gente vai ver que essas fitas elas vão se entrelaçar. Uhum. Esse giro é a perda de energia, a energia cinética que você impôs no escoamento, mas que não gera força de elevação, não gera tração na hélice. Quando você usa uma hélice contrarrotativa, você consegue minimizar esse problema. Esse giro diminui, e por diminuir, você está jogando mais energia cinética na vertical aqui no caso, e aí produzir a força de tração, a força de elevação, sem produzir muita energia, com muito menos giro de escoamento e muito menos energia perdida. E a contrarrotativa faz isso, mas a hélice convencional não. A hélice convencional não tem a possibilidade desse mecanismo. Então, essa é a vantagem aerodinâmica. Aí a vantagem do contrarrotativo não precisar do rotor de cauda, que é a cauda do helicóptero tem aquela hélice atrás. Essa hélice, ela promove o equilíbrio, o que no caso da Ingenuity, que é o caso dos quadricópteros, dos drones quadricópteros que a gente está acostumado, a gente consegue isso pelos giros em torques opostos. Isso e aí você equilibra. Eu não sei se todo mundo percebeu, mas o helicóptero ele tem um problema, que é o seguinte, a conservação do momento angular, né? Quando você gira a hélice, se você está parado no ar, digamos assim, se fosse possível, né? A gente deixa ela parada no ar e começa a girar a hélice, a parte de baixo gira no sentido contrário, vai começar a girar no sentido contrário. Então, o que o Rafael está falando, né? Ali nesse Robson está aparecendo, um helicóptero normal, ele tem uma hélice lá no final, né? Que gera uma força que impede que o corpo gire no sentido contrário da hélice, né? E no caso da Ingenuity, é 2 hélices girando no sentido contrário. Então, você consegue, com um eixo só, manter o objeto equilibrado, em termos do giro, né? Isso, e para ilustrar essa imagem, né? Se você pegar filmes de guerra, em que o helicóptero perde a cauda, exatamente isso é mostrado nos filmes. O helicóptero começa a girar, a hélice está para um lado e o fuselagem do helicóptero começa a girar para o outro lado. E aí perde o controle. Interessante. Uma outra forma de compensar é a partir de a redução da potência, tá? É a partir desse aumento de área que já foi dito. Então, aqui é uma visualização de um helicóptero de propulsão humana, tá? Isso daqui ele foi construído, existe um conceito de aeronaves que são a pedal, por assim dizer. Ali, no caso, o pedal no pé e nas mãos. Para reduzir a potência, que no caso de um ser humano a potência é limitada, no caso aqui do helicóptero, foi aumentado e muito a área, tá? Esse tipo de aeronave, e essa especificamente, a Gamera 2, ela tem 4 hélices, 4 rotores, cada uma tem o dobro do diâmetro daquele helicóptero do slide anterior. Ao todo, são 8 pás, né? Mas a soma total das áreas de disco eu calculei em 530 metros quadrados para levantar uma pessoa, em torno de 100 e poucos quilos. Então, uma pessoa aí de em torno de 60 quilos, mais uns 40 e poucos... uma pessoa em torno de 70 quilos, deve ser, com em torno de 40 quilos da construção inteira desse helicóptero, tá? Então, em 100 e poucos quilos, precisar de uma área de 530 metros quadrados, porque a potência de uma pessoa com pouco treinamento vai ser entre 250 e 350 HPs, né? Mais ou menos a potência da Ingenuity. Então, esse aumento de área, a gente pode observar aí, nesse projeto, como ela consegue permitir voos difíceis, tá? Uhum. A outra coisa é o número de pás, né? No caso, aqui tem as 3 vistas no helicóptero russo, o
1026. Essa é uma das maiores aeronaves existentes. Eu não lembro se ela é maior em dimensões ou maior em peso carregado, mas o rotor desse helicóptero tem 8 pás. Chega um momento que, se você for aumentar a área e manter o número de pás baixo, fica inviável o projeto. Então, para aumentar a potência, você mantém a área de disco, então você não aumenta a eficiência, mas aí você aumenta o número de pás para produzir mais força. A Ingenuity usou 4. Por que 4 da Ingenuity? Pela possibilidade de compactar o tamanho da hélice, como a gente viu naquele vídeo de como foi retirado da Perseverance a Ingenuity, tá? No caso, obviamente, se 8 pás, a gente produziria mais força para a mesma área, mas teria o problema de compactação. Enquanto eu estava estudando outras missões, né, um conceito de helicóptero para outras missões futuras, era uma proposta britânica, foi um helicóptero de 6 pás, sendo que eram 2 rotores de 4, então contrarrotativo também, perdão, de 3, 2 rotores contra... Só que qual que era a diferença? Para compactação, né, essas hélices, elas desciam e formavam que seria uma pirâmide de base triangular. E aí você conseguiria ter um volume, uma dimensão um pouco menor para carregar dentro de uma... No caso, eles utilizaram o mesmo envelope de carga de uma missão anterior. Eu não lembro qual foi a missão. A missão, ela abria, né, uma pirâmide triangular em painéis solares. Eu não lembro se foi a Curiosity ou se foi uma missão anterior. Mas aí o aumento do número de pás, utilizar 4 pás ou até mesmo mais, né, tem um projeto de um drone de 6 pás, hexacóptero no caso. Legal. Mas é um projeto que é um conceito, mas ele não foi ainda proposto para futuras missões. Mas eles estudam vários conceitos aí. Sim. Então, essa é uma outra forma, tá? Então, qual que é a limitação que o número de pás permite transpassar? A limitação de espaço. Você não pode fazer uma Ingenuity muito grande também, ou você fazer outras missões futuras muito maiores, por causa que você tem a limitação de espaço para carregar essa carga, desde o lançamento do foguete até o pouso em Marte. E também não dá para dobrar ad infinitum, porque pode começar a dar muita coisa errada também, e fica complicado, né? Por isso que até uma das curiosidades, uma das perguntas que vieram que a gente coletou era de que futuras missões, né? Quais poderia fazer helicópteros maiores, né? E do que eu consegui encontrar, eles estavam trabalhando de carga de até 20 quilos. Uma coisa mais factível seria levar várias peças e montar lá, né? Quando você já tiver, por exemplo, astronautas ou se tiver alguma outra coisa, então você pode ir montando lá, né? Eu lembro dessa questão de desdobrar. A gente tem uma missão aí que o pessoal da astrofísica está esperando muito, que é o James Webb. E o James Webb, quem procurar no YouTube aí vai achar um monte de vídeo. O James Webb, ele tem uma capa enorme que vai proteger o telescópio do Sol, né? Porque ele vai observar no infravermelho e ele vai estar bem longe da Terra, num ponto lagrangiano e tal. Então, é um telescópio que tem essa questão do desdobramento aí bastante extrema, bem sofisticada a missão, né? Mas ele vai desdobrar no espaço, não vai desdobrar lá no solo, que é bem mais complicado, né? Sim. Você não precisa ter os apoios, né? Por isso. Tem muita coisa que pode dar errado lá também, né? Sim. Só o pouso já é tremendo desafio. Já é um problemão, né? Fazer uma queda controlada não é fácil. Não, ainda mais em Marte, né? Marte e Lua, né? Por causa da falta de atmosfera. Sim. Aqui, para comentar um outro, né? Uma outra forma de compensar a dificuldade é buscar um melhor projeto de rotor, né? E aqui, no caso, quando a gente fala em eficiência de rotores, a gente pode falar de geradores eólicos. Não só porque o gerador eólico trabalha com efeitos viscosos maiores, porque uma boa parte do gerador eólico tem menor velocidade, mas por causa de melhor aproveitamento, né? Então, é um projeto que você não produz em grande escala. Num gerador eólico, qualquer percentual de eficiência são quilowatts de energia desperdiçada. Então, você trabalha com um projeto aerodinâmico que é mais eficiente, né? Então, aqui embaixo tem a foto aqui de um parque de geração eólico. No caso aqui parece mais uma computação gráfica,
mas em cima tem uma malha, né, provavelmente de análise estrutural, de uma pá de gerador eólico, e que a geometria lembra muito o Ingenuity, né? Então, a geometria da pá do Ingenuity, ela aproveita, né, qual que é a maior área que eu vou aproveitar, que é mais perto da fixação, aqui no canto superior esquerdo, e a ponta que gira está no canto inferior direito, né? Então, esse afinamento até a ponta e essa forma, ela vem com a busca de melhor eficiência, ou seja, induzir mais escoamento para baixo, gerar mais força, com menos resistência do ar. E aí você aproveitar as seções dessa pá mais eficientes, né? A ponta, ela é mais rápida, por causa disso ela consegue gerar mais força proporcionalmente, mas ela também tem o efeito do turbilhonamento, né, que é vulgarmente falado, né, mas do giro, do vórtice que forma na ponta dessa pá, ela é reduzida quando a gente reduz a área da pá. Assim como os aviões reduzem a ponta das asas para reduzir esse vórtice, o que promove uma força de resistência ao giro. No caso da hélice é pior, porque o braço da força da ponta é muito maior, então mesmo que essa força seja pequena, ela promove um torque grande, e esse torque ele está consumindo uma potência que não vai representar a força de tração produzida. Tá? Por causa disso, desses projetos afinarem tanto na ponta, e por causa disso do Ingenuity seguir por esse lado também. Assim como a própria velocidade, no caso do escoamento, começar a produzir efeitos de compressibilidade, de aumento da resistência por causa da alta velocidade. E aí, os conceitos futuros que eu estava comentando, o Ingenuity, ele está aí embaixo, eles usaram aí como comparação. No caso do trabalho, ele estava propondo esse Conceptual Advanced Mars Helicopter, em torno aí de 4,5 kg de massa. O dobro, né? O dobro. E ele comenta também os outros projetos, em torno de 20 quilos. Tá? Então, a gente pode ver que, para um futuro, outras missões, né, elas podem, sim, até levar mais carga. Elas podem levar mais equipamentos, né, fazer uma missão diferente do que apenas fazer um voo curto. Só que tudo isso vem aumentando o tamanho. Então, se vocês verem, a de cima à esquerda, o primeiro, para carregar 20 quilos com duas pás, 8 pás ao todo, né, 2 rotores de 4 pás, 2,5 metros ao total de diâmetro. Né? E no caso aí do outro projeto, que ele é um hexacóptero, ele fica um pouco menor por usar mais hélices, mas ele está trabalhando em torno de 1,30 m de dimensões aí do veículo. Então, é curioso porque a gente fica mais na mídia a missão atual, né? Isso não significa que outros conceitos não são estudados, né? E esses conceitos vêm sendo estudados ao longo dos anos, não são novos. Sim. E aí tem outros tipos de aeronaves também, tá? Então, obviamente, o sucesso do Ingenuity, ele vai sim promover novas missões com veículos aéreos em Marte. Não só porque mostrou a capacidade, mas é porque é o primeiro passo. E outras missões já foram estudadas. Então, utilizar, por exemplo, planadores já vem sendo estudados, e essa foto é de um planador da NASA que foi projetado pensando em voos em Marte, porém, ao mesmo tempo, ele é um planador que ele é utilizado para missões de monitoramento atmosférico em alta atmosfera. Então, aquilo que foi comentado, né, em torno de densidade do ar equivalente, aqui na Terra, equivalente a Marte, ser de 26 quilômetros, esse planador foi projetado para voar em atmosferas próximas a essa. Né? O peso é maior, então é mais difícil ele voar a 26 quilômetros aqui de altitude aqui na Terra, é mais difícil do que ele voar em Marte, por causa da força gravitacional maior aqui. Mas um planador desse, você poderia lançar ele do solo, lá em Marte, por exemplo, ou não? Você vai ter que lançar da órbita. Como é que seria o lançamento de um planador desse? Ele vai poder pousar em algum momento? Tem algumas possibilidades, tá? Existe a possibilidade da catapulta,
ou seja, você tem um mecanismo que joga esse planador para dar primeiro a primeira velocidade, né, ele ganha uma certa altitude, mas aí ele precisaria pegar algum vento em ascensão. O que aí, talvez em Marte, teria que se ver, eu não sei dizer aí se em Marte tem muito desse tipo de convecção atmosférica com ventos em ascensão que empurrariam esse planador até uma altura maior. Mas o planador ele poderia ser para uma missão única, subir a partir de um balão e ser solto depois, ou ele poderia também ter um motor que dê uma primeira velocidade para ele, depois esse motor desliga, e existem hélices em que elas são fechadas por mola, quando o motor começa a girar, elas abrem, aí promove a tração, e quando o motor para, elas fecham. E aí essas hélices poderiam ser utilizadas de forma intermitente. Então, você levanta até uma altitude, que é o chamado de motor planador, aí depois de uma certa altura você desliga o motor, faz o voo planado. Tá? Nesse projeto em si, eu não li sobre isso, tanto que aqui eles usam como um planador apenas. Só que aqui na Terra tem muita térmica, então é muito mais fácil você pegar e subir um planador aqui na Terra, fazer uma missão de maior tempo, né? Se eu não me engano, o tempo recorde de voo de planador é em torno de 24 horas, ou coisa assim, em que o planador subiu e ficou lá em cima, depois pegava outra térmica, continuava, conseguiu voar mais tempo. Então, existem essa missão. Também tem um motivo da missão ir para o lado de planador. Tá? O planador é o tipo de aeronave que menos demanda potência. Claro. Então, você tem alta eficiência energética. E aí, se o planador consegue voar em Marte, você consegue manter... É mais fácil depois fazer um voo sustentado, ou seja, ao ligar o motor... Ele depende muito dessa questão das térmicas, né, Rafael? Porque ele não demanda tanta potência justamente porque ele aproveita a velocidade que ele ganha na queda e a térmica para se manter, né? Isso, e o planador, né, como ele tem baixíssimo arrasto para aproveitar melhor a térmica, significa que qualquer motor vence esse arrasto e consegue manter ele equilibrado. Potência baixa, né? E a pessoa que está ouvindo não sabe bem, a térmica são esses ventos ascendentes, né? Que a gente tem por causa da diferença térmica, né? Na Terra, né? A asa delta é um modelo aí, né? Isso aí, né? Isso, a asa delta ela aproveita não só as térmicas, mas na decolagem, a asa delta ela aproveita o vento, quando ele vem e bate na montanha, né? Promove essa ascensão. E aí ele faz a primeira subida a partir dessa ascensão, depois ele procura uma térmica, ganha altitude, e aí o piloto aproveita bem aí o voo. Isso. E o que no asa delta também é um planador, mas é um planador menos eficiente, né? Mas ele foi o mesmo mecanismo de voo para fazer a subida. Outros conceitos também considerados aí, né? A NASA Ames, ela também tem alguns projetos de aeronaves para Marte. Qual que é o problema de aeronave, no caso aqui, que é o planador e esse avião, que é o problema de as aeronaves de asa fixa, diferente do helicóptero que é asa rotativa? É que a envergadura, né, o tamanho da asa é grande. Aí volta o problema do James Webb e do outro projeto, do projeto de engenheiros que a gente falou, como compactar isso em toda a missão até chegar em Marte e depois do pouso abrir. Tá? Isso é uma dificuldade. E nesse caso, não me lembro se era esse projeto especificamente ou se era um outro, em que a NASA, além de pensar no avião, tem que pensar em como esse avião abre a missão. Então, uma das ideias era que na reentrada, depois de desacelerado, era aberta uma cápsula e que durante a queda final, esse avião se abriria e começaria seu voo. E você tem pouquíssimo tempo para abrir, né? É complicado, não é assim, Sim. né? Vamos fazendo e tal, tem que ser... E tudo muito sincronizado, ou seja, aí começa um outro aspecto que é importante na engenharia, que é a análise de risco também, né? Exato. Analisar o risco desse negócio porque se você pega esse exemplo específico, né, você poderia pensar em algo que se desmonta em solo, que se abre em solo, e só que para esse avião voar e ele ter eficiência, ele, assim como o Curiosity, o Ingenuity, ele precisa ter uma área de hélice proporcionalmente maior do que a gente faz na Terra. Então, para um avião que seria nas dimensões de um aeromodelo,
Ele não vai usar uma hélice do tamanho de um aeromodelo, vai usar uma hélice maior. E aí você tem que sair do solo sem que essa hélice bata no chão. Aí você precisa de um trem de pouso. E aí esse trem de pouso significa peso e arrasto, que reduz a eficiência. Aí quando você começa a somar tudo, você vai sentindo a dificuldade. Então, o helicóptero, do ponto de vista de voo, é o que demanda mais potência, né, em relação a um avião. Mas tem essas vantagens de operação para começar o voo. Sim. E também, se você consegue voar o helicóptero que demanda mais potência, o avião vai ser mais fácil voar. O problema do avião vai ser sair do chão, né? Então, o aprendizado vai indo a partir daí, né? Sim. E aqui ficam alguns links que foram utilizados, alguns trabalhos que foram lidos para embasar, né, as informações que estão aí, tá? Então, quem tiver mais curiosidade, pode já começar a pesquisar daí, ou se não, entre em contato aí com o professor Zabotti ou comigo, e a gente vai orientando outros materiais que podem ser lidos sobre essa missão. Sim, eu vou deixar o e-mail do professor Rafael na descrição do vídeo, o e-mail da UFSC, né? O e-mail que também você acha no site da UFSC, mas para quem quiser tirar alguma dúvida de engenharia e até poder também, fica aí à disposição, né? Eu também, a gente tirar dúvidas sobre o curso de Engenharia Aeroespacial aqui da UFSC, né, Rafael? Isso. Curso de Engenharia Aeroespacial aqui da UFSC de Joinville, a gente está trabalhando bastante nele e ele é um dos mais procurados da UFSC, né? Hoje, na UFSC, o das engenharias aqui em Joinville é o mais procurado. O curso das engenharias da UFSC como um todo com maior nota de corte. E de ano a ano, gradativamente, a gente tem um aumento de candidato vaga. Ou seja, cada vez mais gente está interessada em vir para cá, o que é um orgulho nosso. Um orgulho nosso, e os alunos são de outra prateleira, né? Ou seja, são os alunos mais top, ou seja, Sim. Se você gosta de matemática e engenharia e de ser desafiado, aqui é um bom lugar. Isso aí mesmo. E os professores correndo atrás para também não ficarem por menos, né, Rafael? Se qualifica. A gente não pode desmotivar os alunos, né? A gente tem que continuar. E é interessante isso, como os alunos de engenharia aeroespacial fazem perguntas interessantes para nós. Eles estão atualizados com o que está acontecendo, então a gente é obrigado a se atualizar nesses assuntos novos. E não é querendo puxar a sardinha para a nossa brasa, mas é um fato, basta você ler notícias de tecnologia para você perceber o seguinte: o setor aeroespacial é o setor do futuro. É o setor do futuro, é onde vai se investir muita grana, é onde as coisas vão acontecer. A conquista, o domínio do sistema solar e do espaço é inevitável para o ser humano. Então, realmente, é o setor do futuro, né? Então, para quem gosta de desafios, tem as pessoas que gostam da ciência em si, a ciência pela ciência, né? E tem as pessoas que gostam da tecnologia e da ciência. E tem gente que gosta da tecnologia, da ciência e dos desafios. Eu acho que a aeroespacial une tudo, né? Une essas três aí, né? Isso. Muita ciência de base, porque, como vocês viram, não dá para fazer um projeto de um helicóptero desse sem conhecer a fundo a mecânica dos fluidos envolvida no processo. Não é conhecer, assim, equação de Bernoulli, né? Com a equaçãozinha de Bernoulli, você não faz nada, né? Tem que conhecer a fundo. Tem que conhecer a fundo a engenharia, porque, como o Rafael estava mostrando, existem várias propostas, vários projetos, então, isso é engenharia, ou seja, conhecer várias engenharias de voo, vários projetos, né, conceituais de voo, e precisa conhecer a fundo para saber as vantagens e desvantagens de cada projeto. E você também precisa saber muito de tecnologia, né? Porque tem muita tecnologia envolvida nesse negócio aí. A parte de computação, que cada vez mais cresce na engenharia mesmo, aí é total, né? Sim. Isso daí é uma coisa que já fazem mais de 100 anos que a aviação vem evoluindo, não só desde o primeiro voo não planado, porque planadores já tinham alguns antes dos irmãos Wright e Santos Dumont, mas a gente já tem mais de 100 anos e a gente já chegou em outros, já mandou sondas, né, e equipamentos para outros planetas, e o homem já pisou na Lua, né? E é um período muito curto de desenvolvimento de uma ciência, de um conhecimento ao longo da história da humanidade. Só que o sonho, né, do voo, o sonho de sair da Terra e saber o que tem depois, é muito anterior ao próprio desenvolvimento da tecnologia aeronáutica e aeroespacial. E isso daí, ele sempre, não importa quem,
A pessoa pode não gostar muito de avião, mas a pessoa sempre se surpreende com a conquista espacial e aeronáutica. E é uma área que, como a tecnologia ela é a mais avançada, né, das engenharias, e que é uma área que demanda grande confiabilidade, né, ela acaba trazendo muito aprendizado, né? Então, quando a gente fala em missões aeroespaciais, seja aviões, seja satélites, foguetes, a gente sempre fala de que tudo você aprende, né? Errou, aprendeu também. Por isso que a gente fala da Ingenuity. Ingenuity, se fizer 1 mês de missão aos 5 voos com sucesso, é um aprendizado. Aquele erro de software no começo, no primeiro teste de rotação da hélice, foi um aprendizado. E pensem só, no passado, eles já tiveram problemas de ter que modificar softwares também. Sim. Então, se na primeira vez que fizeram e não deu, se não deu para atualizar software, imagina, eles iam perder uma missão inteira. Então, tudo é aprendizado. E por ser aprendizado, é aquela que mais desenvolve o conhecimento técnico. Sim. Você não pode fazer gambiarra, você não pode fazer nada nas coxas. Você tem que fazer um aprendizado, uma análise em que você tem que prever o máximo e depois confirmar o máximo que você previu certo. Sim. E depois você compara o que você previu com o que você fez, né? E vê se você tem que melhorar a sua previsão. Depois disso, tudo isso evolui para o resto da sociedade. Então, quando a gente fala de uma missão como Ingenuity, você não está falando só de levar um helicóptero e voar ele em Marte. Você está falando de todo um monte de tecnologia que um dia, daqui a 15 anos, 10 anos, vão estar nos produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Né? Desde o relógio de pulso digital, que foi um desenvolvimento de programa espacial, né? Até meios de comunicação, os próprios GPS que a gente usa. Hoje em dia, a maior parte das tecnologias que nós usamos no dia a dia tiveram algum início em algum programa espacial. Então, isso daí por isso que é do futuro, porque não é só a gente conseguir o sonho de ir para fora do planeta, é a gente melhorar o nosso cotidiano aqui no planeta. Sim, sim. Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu acho que foi uma apresentação espetacular aí do professor Rafael, né? Obrigado. Sobre o voo do helicóptero Ingenuity. E só uma curiosidade para quem não sabe, mas o professor Rafael, ele, pelo menos nas conversas privadas, ele sempre fala muito mal de helicóptero. Ele gosta muito de avião. Eu gosto mais de asa fixa mesmo. Ele diz que por ele não entra muito em helicóptero, não. Mas assim, a gente vê que realmente tem questão de emissão, né? Tem missões que é necessário esse tipo de coisa, né? Mas tá bom, pessoal, um abraço e fica na descrição do vídeo aí os contatos para quem quiser ter mais esclarecer outras dúvidas, saber do curso de engenharia aeroespacial, qualquer outra coisa, tá bom? Obrigado aí. Tchau para todo mundo. Obrigado pela oportunidade, professor. Valeu, Rafael.